Eu tava mexendo no TikTok esses dias e aí eu me deparei com uma cena desse anime que nós vamos falar hoje, onde o protagonista aparentemente era atacado por várias criaturas e ele tava no bico do corvo, prestes a ir de Vasco. Dei uma olhada nos comentários e vi o cara respondendo que o nome do anime é Ragnar Crimson. E bom, eu assisti o primeiro episódio e vou resumir ele aqui pra vocês. Ragnar Crimson é um anime que está sendo adaptado agora na temporada de outubro de 2023 pelo estúdio Silverlink, e ele terá 24 episódios. Bom, o primeiro episódio é um episódio duplo. Um episódio de anime normalmente tem 24 minutos. Esse aqui tem quase 48. Bom, o primeiro episódio começa com um homem de cabelos compridos andando por um lugar devastado, até que ele acaba sendo atacado por dragões, que ele derrota facilmente esticando a mão. Esses dragões viram poeira. E o anime dá um close no rosto desse homem, gritando que precisa de mais poder. A gente corta a cena onde um cavaleiro está lutando contra um dragão. E esse cavaleiro está levando a pior, até que uma outra cavaleira aparece e derrota esse dragão no lugar dele. Nós percebemos que essa cavaleira é apenas uma criança quando ela pede para o outro cavaleiro um carinho por ter conseguido derrotar o inimigo. Nós temos a abertura, que não é nada demais. Ela tem um estilo com um pouco mais de sombras e tal, mas a música em si eu também não gostei. Assisti uma ou duas vezes e, bom, já larguei mão. Bom, a história continua. O cavaleiro ele se chama Ragnar, enquanto a menina se chama Léo. Sim, não entendi porque ela tem um nome masculino, enfim. Eles são caçadores de dragões, e eles vão até a guilda receber a recompensa por ter derrotado aqueles dragões. Nesse meio tempo, o Ragnar está falando que a Léo ela é uma cavaleira prodígio, ou seja, com apenas 12 anos, ela já é a mais forte de todos da guilda. E ele fala que ela ainda vai se tornar mais forte. Bom, a Léo fala que ela tá com fome, então eles vão até uma taverna comer. Nessa taverna, eles são incomodados por um outro grupo de caçadores, onde nesse grupo a gente tem o cara que está em segundo lugar. Ele é basicamente o segundo mais forte. Onde ele fica importunando o Ragnar, dizendo que ele está literalmente sendo carregado pela mais forte. O que não é mentira. Esse cavaleiro segundo mais forte se chama Sykes. Bom, ele continua importunando o Ragnar, falando que ele é só uma bagagem a ser carregada pela Léo, só que daí ela fica brava e confronta ele com uma espada, dizendo que ela vai ser a mais forte de todos e pergunta se alguém ali quer se unir a ela, mas ninguém fala nada, só o Ragnar que fala que vai acompanhar ela. Então, basicamente, o pessoal tem medo dela de certa forma, né? E o único que consegue ficar ao lado dela é o Ragnar. Bom, a Léo fala que tá com sono, então eles vão até um hotel dormir. Depois disso a gente corta, o Ragnar tá no pôr do sol ali, treinando a sua habilidade com a espada. E ele tá pensando que ele pode não ser tão forte assim, mas se ele treinar bastante, mesmo que ele não consiga ficar mais forte que a Léo, ele ainda vai conseguir acompanhar ela e tal. Mas aí ele ouve uma voz falando que ele não vai conseguir, que ele vai perder. Nisso ele tem uma visão da cidade em chamas e a Léo se sacrificando para salvar ele. Daí ele acorda, meio que parece que ele desmaiou durante o treinamento e acordou depois de ter esse pesadelo. Com isso, eles voltam pro hotel onde o Ragnar corta o cabelo da Léo. Nisso que ele tá cortando o cabelo dela, ele começa a relembrar aquele pesadelo que ele teve. Ela pergunta se tá tudo bem e ele fala que sim. Eles vão dormir, naquele mesmo dia ele tem novamente aquele pesadelo. Depois disso corta, o Ragnar tá treinando novamente e novamente ele ouve a voz falando que ele vai perder. Ele começa a achar que ele tá ficando maluco e a gente corta pra guilda, onde o Sykes tá com o grupo dele conversando sobre os dragões, que eles estão tendo um comportamento estranho recentemente. O Ragnar tá sentado ali no bar junto com a Léo conversando, e, bom, ele tá meio que avoado, pensando nessa voz que tá falando com ele, e esses pesadelos. Ele tá pensando, será que isso é uma visão do futuro? Será que eu tô ficando maluco? O que tá acontecendo? Só que daí ela começa a perceber que ele tá viajando muito nesses últimos tempos, e ela pede pra ela contar o que tá acontecendo. Daí ele conta, tipo, será que eu posso realmente continuar ao seu lado e continuar te ajudando? Daí tem um flashback onde mostra como que eles se conheceram. E a Léo fala que realmente ele não tem talento para ser um caçador de dragões, mas que ela tem um pressentimento de que no futuro ele vai ficar mais forte, e por isso ela vai ficar do lado dele até o dia que ele consiga ficar realmente forte. O Ragnar começa a contar um pouco sobre o seu passado. Ele diz que os pais dele foram devorados por dragões quando ele tinha uns 3 anos,
Depois disso ele foi acolhido por outra família, mas essa nova família também foi comida por dragões. Ele disse que um homem rico comprou ele como, acho que um escravo, não sei, mas depois disso a casa desse homem foi incendiada por dragões. Como ele acaba sendo atacado por dragões várias vezes durante a sua vida, ele começa a pensar que ele é amaldiçoado, que ele atrai os dragões. Nesse momento que ele está sendo importunado por algumas pessoas que estão acusando ele, né, de ser amaldiçoado, de atrair os dragões, que ele conhece a Léo, e ela fala, ser amaldiçoado assim não é tão ruim se você for um caçador de dragões. E nesse momento que eles se conhecem, que eles se unem e tal. No dia seguinte, eles estão na guilda lá, aparentemente eles foram catar uma nova missão, mas está rolando uma comoção, vários caçadores estão reunidos, e está rolando uma notícia de que uma cidade grande, ali perto, foi destruída por dragões. E o pessoal não está acreditando muito, porque aquela cidade era conhecida por ser impenetrável para dragões, tanto que eles nem precisavam de caçadores de dragões, porque os bichos nem chegavam perto da cidade. Então, tipo, do dia pro outro, os dragões apareceram e destruíram a cidade. Não faz sentido. O Sykes está ali do lado e ele fala que ouviu um rumor falando que os dragões atacaram de surpresa ao pôr do sol. Nisso, o reino deles emitiu uma missão de emergência para destruir esses dragões que destruíram a cidade. Nisso, o Ragnar tá com uma cara de quem chupou limão, pálido pra caramba. Daí eles ouvem gritos do lado de fora e a cidade já tá em chamas. A Léo não entende por que o Ragnar tá tão nervoso e ela vai mesmo assim pra defender a cidade. É mostrado que na cidade tem um homem que tá coberto de sangue e ele utiliza esse sangue pra como se fossem lâminas atravessando os cavaleiros. Depois de ter acabado com os cavaleiros, o sangue se solidifica no cara, vira roupas e tentáculos. O Ragnar tá escondido lá atrás e ele percebe que aqueles tentáculos ali são do pesadelo dele, que ele tá tendo esses dias aí. A Léo, ela é atravessada por esses tentáculos no pesadelo dele. Então o Ragnar pensa, se eu derrotar esse cara, a Léo vai ficar bem. E aí ele vai pra cima do maluco, só que a espada dele quebra. O cara dos tentáculos fala que sangue é fogo, e aí uma rajada de fogo atinge o Ragnar e manda ele longe, e ele cai num rio e começa a afundar. A Léo chega ali pra salvar o dia, vamos dizer assim, e ela pede pro Sykes, que tá ali do lado, pra salvar o Ragnar, enquanto ela dá um jeito nesse maluco. Bom, enquanto o Ragnar vai afundando no lago, ele vai tendo lembranças de um futuro que ele nunca viveu, onde ele narra que quando ele perdeu a Léo, ele começou a buscar vingança, começou a matar todos os dragões que apareciam na frente dele, e ele fala que ele foi lutando durante os anos e se tornando mais forte, fazendo novos companheiros, mas esses companheiros sempre acabavam mortos e ele continuava vivo, e continuava lutando e lutando. Daí a voz dele vai se combinando com aquela voz que ele estava escutando, dizendo que ele não ia conseguir proteger a Léo. Daí diante dele aparece aquele homem no começo do episódio, cabeludo lá, e se revela ser ele do futuro. E esse homem meio que confessa que na verdade ele continuou lutando porque ele só queria ter um motivo para morrer. Só que durante as lutas ele foi ficando mais forte e sempre sobrevivia. Bom, o Ragnar do futuro começa a jogar na cara dele do passado que ele foi um hipócrita, que ele idolatrava uma criancinha, se escondia atrás dela para que ela a protegesse. E daí ele fala que se ela realmente fosse tão importante, ele ia encontrar alguma maneira de conseguir proteger ela. E aí ele fala que ele agora é o mais forte de todos, que ele enfrentou os dragões monarcas, que ele agora consegue proteger tudo que ele perdeu, só que, não sobrou mais nada para proteger. Daí o Ragnar do passado confronta ele e fala, então me dá esse poder para proteger o que eu tenho agora. Daí o Ragnar do futuro fala que é isso que ele estava planejando e ele atravessa o Ragnar do passado com uma espada e começa a transferir os poderes dele. O Ragnar do futuro fala que a partir daquele momento o passado e o futuro são um só. E ele diz que ao fazer isso, o Ragnar do passado ia ter que pagar um preço muito grande por essa atitude que ele estava fazendo. Só que ele não explica o que é e fala que se o Ragnar do passado estivesse no lugar dele, ele faria a mesma coisa. Bom, nisso a gente corta para a batalha da Léo contra aquele maluco dos tentáculos. Ela tá cansada já, meio machucada, e ela pergunta se aquele maluco é um dos deuses dos dragões. Ele fala que isso é um insulto aos deuses, porque ele é apenas um criado. Ele fica puto porque comparar uma pessoa humilde, diz ele, com os dragões monarcas é um insulto, imperdoável. Ele fala que o nome dele é Grimwelt, não sei se eu pronunciei certo. Ele diz que ele é o 10º membro do sangue da asa. E ele fala que ele é bem mais fraco do que esses tais dragões superiores que os humanos tanto falam.
Daí ele fala que vai revelar para Léo, antes de acabar com ela, o motivo dele estar atacando aquela cidade. Ele fala que a deusa dele, né, a criadora de toda a linhagem dos dragões, ela gostava muito de uma doceria que tinha naquela cidade, só que essa doceria acabou sendo roubada, com isso eles faliram e a loja fechou. Ele diz que os membros ali do Sangue da Asa estavam oferecendo proteção para aquela cidade. Então o motivo daquela cidade lá não ser atacada por dragões era porque esses dragões superiores, entre muitas aspas, protegiam aquela cidade sem que as pessoas soubessem. Tudo isso por causa que a deusa deles gostava daquela doceria. Mas depois do que a doceria fechou, a deusa não viu mais motivo para deixar aquela cidade intacta e disse para que os dragões destruíssem tudo. Daí ele fala que os humanos não têm mais motivos para estarem vivos e aí ele vai atacar Léo. No momento em que ele vai atacar, ele sente uma presença maligna atrás dele, ele vira para ver quem que é e é o Ragnar chegando B10. Ele solta uma aura que congela todos os dragões da cidade que estavam atacando. O inimigo fica sem entender nada. Enquanto isso ele vai se aproximando do inimigo e na cabeça dele vai passando toda a história que ele trilhou durante aquele tempo. Ele fala que ele lutou durante 10 anos contra os dragões e gradualmente ele foi percebendo que a espada de prata dele, que é a arma que ele utilizava para derrotar os dragões, foi se fundindo ao corpo dele. Ele disse que durante aquele tempo ele sentia muita dor, mas ele ignorou a dor e continuou lutando. 5 anos depois, a espada que estava se fundindo ao corpo dele tinha se fundido completamente ao corpo dele. Com isso, o corpo dele se tornou uma própria arma que emanava uma aura de prata, né? Eu não expliquei, mas basicamente os dragões eles são fracos contra o sol e contra a prata, por isso que as armas dos caçadores de dragões são feitas de prata. Então basicamente agora ele se tornou a arma definitiva para matar os dragões. 17 anos depois ele havia dominado completamente essa nova técnica para poder aniquilar os dragões e ele chamou ela de Artes de Batalha de Prata. De frente com o inimigo, o Green, não sei das quantas, aí já começa a peidar na farofa. Ele fala que ele tá sentindo a mesma presença da aura dos grandes dragões monarcas. Ele fala que isso é impossível um humano ter essa mesma aura dos seres tão divinos como os dragões. Daí ele se afasta e entra na sua forma de dragão. Depois de entrar nessa forma, você já pensa, poxa, agora o Ragnar vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porra nenhuma, ele só estende a mão, o cara congela e quebra em pedacinhos. Bom, a Léo fica surpresa com o poder do Ragnar e tal, aí ele fica todo emocionado que ele conseguiu salvar ela. Bom, a gente corta para um espaço cheio de engrenagens, como se fosse um outro universo, onde o Ragnar do futuro tá de frente com uma outra personagem de cabelos vermelhos, e essa personagem fala que é patético ele ter morrido de pé. Ela disse que existia um preço a ser pago. Ela fala que esse preço é que o eu do passado dele assumiu que não vai viver por muito tempo. Então digamos que até aquele momento onde ele realizou esse ritual para mandar os poderes dele para o passado, ele viveu, vamos ver, 10 anos, mais 5, 15, mais 17... Isso dá 32 anos, então vamos supor que o Ragnar tenha uns entre 15 e 16 anos quando a Léo morreu. Ele aparentemente é uns 3 anos mais velho, 3 ou 4 anos mais velho que ela tem 12 na obra. Então a gente soma 32 com os 15 que ele tinha quando ela morreu, dá uns 47, 48 anos. Então, aparentemente, devido a esse ritual que ele fez, o eu dele do passado não vai chegar nem próximo dessa idade que ele viveu. Essa personagem de cabelos vermelhos fala que agora tudo depende do eu dele do passado. Todas as esperanças de criar um mundo melhor sem dragões irão depender das versões deles do passado. Bom, nisso a gente corta, onde é mostrado vários personagens que nós assumimos que sejam esses dragões monarcas que o Green, não sei das quantas lá, falou, e o narrador diz que outras cidades foram atacadas. Então nós assumimos que o que ele falou era verdade, a deusa dele mandou exterminar todas as cidades do reino. O narrador fala que 6 dessas cidades foram destruídas, mas que naquele mesmo dia o ceifador de dragões nasceu. Nós cortamos para o outro dia. Ragnar está na casa do Sykes, já que a guilda foi destruída, então eles não tinham onde dormir. O Sykes confronta o Ragnar falando que como que ele pode ter ficado tão forte? O Ragnar que eu conheço, ele é um fracote, não sei o que, como de uma hora para outra você ficou mega forte. O Ragnar tenta
responder, mas na hora ele cai no sono e dorme ali mesmo. E a Léo fica se perguntando, será que o Ragnar ainda precisa de mim? Já colocando aquela sementinha de que talvez ela não seja mais tão útil como antes. Bom, nisso eles ouvem um estrondo e eles vão olhar pela janela o que está acontecendo. Várias raízes de árvores começam a surgir pela floresta e atacar todo mundo. Bom, a Léo já pega o seu equipamento e vai averiguar o que está acontecendo. Nisso a gente corta para aquela personagem de cabelos vermelhos falando que é pro Ragnar deixar que o destino vai fazer com que o caminho dele se cruze. Com isso o episódio termina. E aí, o que vocês acharam desse anime? Eu particularmente gostei, vou acompanhar ele inteiro, e se vocês gostarem eu trago a continuação resumindo os outros episódios. Se eu for trazer, eu vou resumir 2 ou 3 episódios por vídeo, como eu estou fazendo com Jujutsu. Até o momento já lançaram 6 episódios, contando com esse que eu resumi, e a história segue bem interessante. Só queria deixar anotado aqui de que o episódio 2 da nossa série de resumindo a segunda temporada de Jujutsu, ele foi bloqueado pelo YouTube. Eu já pedi contestação, vamos ver se eles vão ou não liberar. Caso eles não liberem, eu vou repostar ele, reeditar e repostar ele. Então não se preocupem, logo esse episódio tá de volta no ar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima, tchau!